E comigo, para debater os principais temas do dia, jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Edilene Lopes, Marcelo da Fonseca e a economista Rita Mundim. Pois é, pessoal, olha só, o projeto de lei que propõe anistia aos envolvidos no 8 de janeiro ganha força na Câmara, levando o governo a se preparar para uma batalha legislativa lá no Senado também. A articulação em torno do texto tem avançado especialmente após o apoio ao movimento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Na quarta-feira, ele se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para tratar do tema que incluiria também um perdão judicial ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em agenda realizada em Belo Horizonte ontem, o presidente Lula manifestou uma certa preocupação com o tema. A avaliação do governo é que existem chances expressivas de aprovação do projeto na Câmara. No entanto, o Congresso está dividido sobre a abrangência do perdão que beneficie o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus por crimes políticos eleitorais. Ô Edilene Lopes, enquanto no STF se julga, então, o Bolsonaro, enfim, os réus daquela trama golpista, no Congresso já tem um movimento, então, para dar o perdão, né? E aparentemente o negócio está seguindo firme, né? Exato, e tentam salvar Bolsonaro a todo custo e também a base eleitoral dele, que foram aquelas pessoas que foram para a rua no dia 8 de janeiro. O projeto da anistia, que era apenas um, agora tem várias versões inclusive que tornam Bolsonaro elegível novamente. Em paralelo, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, trabalha numa proposta em que não haverá um perdão da pena, mas que haverá uma moderação em que as penas serão reguladas e diminuídas. Qual que é a tentativa de Davi Alcolumbre? Angariar votos de partidos de centro que estão desconfortáveis em votar pela anistia, porque acham que o perdão não deve acontecer depois da quebradeira e do ataque à democracia que teve aqui no Congresso Nacional, na Praça dos Três Poderes, Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto. Enfim, há uma concorrência entre essas propostas. Davi Alcolumbre pode oficializar o seu projeto de lei e, se passar o projeto da anistia, por exemplo, fica nas mãos do presidente Lula anistiar ou não Bolsonaro, porque ele pode sancionar ou vetar. É claro que ele vai vetar, mas Lula também não quer a responsabilidade nas mãos pelo futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a discussão aqui, ela é nesse nível, nesse momento. Júnior, Brasília é muito quente e pode, inclusive, determinar a candidatura de Tarcísio de Freitas. Isso porque ele veio pessoalmente negociar e o que nós apuramos foi que Tarcísio de Freitas, para permanecer no Republicanos, quer que o partido vote pela anistia. O Republicanos quer Tarcísio, porque ele é o mais competitivo para concorrer contra Lula, e ele pode receber uma bênção automática de Jair Bolsonaro, caso garanta essa anistia, caso garanta essa votação para aprovar o PL. E Tarcísio de Freitas, por enquanto, não confirma a sua candidatura, mas fato é que essa negociação toda passa por ter Tarcísio de Freitas em 2026 como candidato à presidência da República. Tem muito mais em jogo aqui do que a gente imagina, Júnior. Rita, nesse jogo todo que a Edilene está falando, anistia e o perdão é o caminho? Ô, Júnior, eu fico assim, que Brasil é esse, né? Que sopa de letrinhas. Você tem um julgamento sendo feito lá no Judiciário, no STF, e ao mesmo tempo o Legislativo negociando a anistia. Isso é em paralelo. E o dinheiro do contribuinte indo embora. A gente sabe que é um julgamento político. Então, quer dizer, as decisões políticas, elas vão aí, de certa forma, segurando a economia, embarreirando, né? A gente deixa de fazer as coisas, o país deixa de andar por política de lá, política de cá, e quem sustenta isso tudo é o dinheiro do contribuinte. E volto a falar, eu como cidadã, o que eu leio daquele 8 de janeiro? Foi uma manifestação onde havia infiltrados baderneiros, os baderneiros não foram identificados e todo mundo foi punido como se todos fossem baderneiros. E aí deu-se o nome de golpe. Deu-se o nome de golpe a uma manifestação que acabou com uma baderna, né? E teria que haver, sim, punição, mas a punição foi coletiva, as penas não foram individualizadas, e aí nós estamos assistindo a isso. O país para de um lado porque o STF está fazendo um julgamento, e o país para de novo porque no Congresso estão negociando a anistia. Então eu acho que o processo foi todo conduzido de uma forma errada. E nós estamos pagando por isso de várias formas. Pagando, inclusive, pelo custo disso tudo que está acontecendo. E é isso. Que país é esse?
Pedir o poder de síntese de vocês para todo mundo falar. Começa com você, William, anistia. Bom, comigo é rapidinho. O negócio é o seguinte, vivemos numa democracia e eu tenho uma turma que, nós queremos preparar um projeto e apresentar no Congresso. Inclusive esse projeto, esse esboço, ele está sendo trabalhado pelos advogados, o Tiago Pavinato e a Flávia Ferronato, e ele prevê voltar a 2019 para justamente tirar a vigência do fake news, ou para combater o inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo. Então, assim, nós vivemos numa democracia, e qual é o problema? Aí o Lula fala assim, olha, a população tem que se movimentar, porque o Congresso é forte. Sim, e daí? Isso é democracia, a gente tem que debater. Por que não debater a anistia? Qual é o problema numa democracia? E aí, Marcelo? Deixa eu só fazer uma ressalva do William. Eu acho que o presidente Lula tem todo o direito, né, de convocar a militância do PT para defender, ser contra a anistia, como o Tarcísio tem direito de se movimentar, de buscar anistia. É normal, cada um tem sua opinião, né? A gente tem que... acho que a gente não interessa pouco se você é a favor ou contra a anistia. O que tem me incomodado muito nessa discussão, nesse tema, é que a gente está vendo os ministros do STF atuarem para não deixar o tema evoluir. E aí o ministro do STF, ele não deve atuar politicamente. É normal o Congresso discutir ou não um projeto que pode ter críticas e apoios. O que não é normal é ministro do Supremo dar entrevista avisando os deputados e senadores que se o projeto for aprovado, no STF vai ser declarado inconstitucional. Então, a gente está vivendo um momento que parece que nem discussões polêmicas que são da política, o Lula, o Tarcísio como políticos, tem que discutir. Agora, quando tem uma intervenção de cima, né, já falando que, olha, se for aprovado, isso é quase uma ameaça. E aí eu acho que o debate fica muito prejudicado. E aí, Eduardo, para arrematar essa questão da anistia? País da insensatez, né? Tem que ter meia dúzia em Brasília. Vamos baixar a bola, vamos trabalhar. Vamos cuidar dos temas que interessam à nação. Política. E essa guerra que se inicia é aquilo que eu disse ontem. O país vai continuar sangrando por muito tempo, infelizmente. Olha só, pessoal, o presidente da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Guilherme Tel Sampaio, anuncia que o valor inicial do pedágio na 381 será de R$ 15,50 em Caeté e R$ 12,90 em João Molevade. As duas primeiras praças a serem implantadas, né? Mas o preço não será fixo, não. Pode variar de acordo com alguns critérios, como frequência de utilização da rodovia pelo motorista. Nessa entrevista exclusiva, a repórter Edilene Lopes, o presidente da ANTT também garante que a 381 será duplicada entre Belo Oriente e Governador Valadares. Inicialmente, a obra não estava prevista. A duplicação é uma reivindicação da população mineira. O Marcelo da Fonseca, queria começar com você. Eu acho que entre nós aqui, você é o que acompanha mais de perto todas essas questões que envolvem concessões, obras de rodovias, enfim. Como é que você viu esses... Eu acho que a entrevista é um pouco maior, mas esses dois pontos me chamaram mais atenção. Fique à vontade para trazer outro que você queira. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que esses são os dois principais pontos mesmo, né? Dá para ver o copo meio cheio, meio vazio, sabe, Júnior? O motorista que passa nesse trecho vai ter que desembolsar um valor significativo, né? Um pedágio de R$15 não é um pedágio barato. Por outro lado, a gente já começa a ver algumas melhorias importantes na rodovia. E o principal é que a partir de agora tem um atendimento médico, atendimento mecânico, né? Para se algum caminhão, se algum carro tiver algum problema, o serviço é prestado com agilidade. Como na semana passada aconteceu, né? Um desmoronamento ali em Antônio Dias e a concessionária conseguiu resolver rapidamente, né? Alguns anos atrás a gente teria engarrafamento de dias e dias, que a gente acompanhou muito na Itatiaia. Então, alguma melhoria que realmente já aparece na vida das pessoas. Agora, eu fico, né, esperando bastante também a obra aqui em Belo Horizonte. Essa obra na saída de BH, que para mim é o principal fator que vai mudar realmente a cara da 381, né? Que é o trecho que sai aqui do anel rodoviário e vai até Caeté. Esse trecho a gente está aguardando ainda o governo federal começar essa obra, né? Desapropriar as milhares de pessoas que moram ali na via, para a gente realmente sentir uma melhora na 381. Esse lado está parado. E a notícia boa, né? Que de Belo Oriente até Governador Valadares era um trecho que tinha ficado de fora da duplicação. Né, dos 300 quilômetros de BH até Valadares, tinha um trecho de 70 quilômetros que no projeto inicial eles tiraram a duplicação. Em alguns pontos eles iam fazer terceira faixa, mas não ia comportar o grande trânsito que tem ali. Né? Era uma preocupação muito grande de caminhoneiros, dos movimentos da região do Vale do Aço.
Então, importante essa mudança, né, esse anúncio, porque a duplicação vai ser concluída 100%, né? Pelo menos no projeto, a gente espera que seja feita até Valadares. Marcelo, só uma dúvida que eu fiquei na entrevista, ver se você consegue me ajudar. Eu acho que essa dúvida é importante aqui para o debate. Esse trecho que foi anunciado hoje, ou seja, essa extensão da duplicação, feita pela concessionária ou pelo governo federal? Será feita pela concessionária. A concessionária fica responsável pelas obras, né? Ela é incluída no contrato. E realmente é uma medida positiva. Agora, caberá a nós agora, e aí pode ter certeza que a gente vai acompanhar, igual o ferrinho de dentista, bem chato, o andamento dessas obras de duplicação. Porque as melhorias no asfalto são importantes, na sinalização. Agora, o que a gente quer ver realmente é a 381 duplicada. É a 381 igual a Fernão Dias, tá? Até São Paulo, a 381 até Valadares, completamente duplicada. E agora a gente vai fiscalizar muito de perto para saber se as obras vão ser entregues mesmo. Eduardo, algumas melhorias já apontadas aí pelo Marcelo, mas com um custo um pouco pesado para o motorista. 15 conto e 12 conto até João Molevade. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô Júlio, primeiro é preciso dizer, antes tarde do que mais tarde. Então é o seguinte, se a gente daqui a 10 anos tiver essa rodovia minimamente decente, já é um avanço, porque tem 100 que ela está matando. Agora, dói, né? Você pensar que são R$ 57,00 ir e vir a João Molevade, que está a 115 quilômetros de Belo Horizonte. 57 pau para você ir e vir com 2 pedágios. Outra coisa, daqui a João Molevade, nós temos cerca de 115 quilômetros, já disse cerca de 200 curvas, das quais seguramente 20 muito perigosas. E dentre essas 20 muito perigosas, 15 estão entre Belo Horizonte e Caeté. Então, estou reiterando a preocupação do Marcelo, que é minha há décadas. E dessas 15 curvas, a gente pode apontar uma como a mais fatal, que é aqui em Ravenna. Da mesma forma que, quando você olha para 040, e eu já disse e repito que eu acho que essa empresa, não sei se tem frustração com a outra, que eu acho que essa empresa que pegou daqui para lá, com o tempo ela vai melhorar as coisas assim, ela tem trabalhado no pavimento, na sinalização, mas o mais urgente é a tal da duplicação aqui perto de Itabirito, que é onde mata todo mundo e onde ontem morreram mais 2. Então, é preciso, sabe? Aí que eu acho que... É por isso que eu acho que tem que ter conversa, Marcelo. Tinha que ter uma comissão de deputados para visitar, por exemplo, essa empresa que faz aqui para o Rio, e dizer o seguinte, tá bom, nós não estamos pedindo para vocês descumprirem o que foi combinado. Mas, paralelamente ao que vocês estão fazendo, e estão fazendo bem, duplica para nós aqui um trecho de 3 quilômetros mais grave. Faz isso para nós. Ah, mas nós temos que botar trator, homens. Tá bom, daqui a 6 meses começa essa obra, não espera daqui a 3 anos. É a mesma coisa. E para fechar, faço minhas as palavras do Marcelo. Nós não... Temos que ser gratos, né, gente? Gratidão não é legal. Mas nós não podemos deixar esse governo achando que resolveu. Porque o principal problema é daqui a Caeté. E dentro das minhas previsões mais otimistas, isso vai ser feito depois de 2050, Júnior. Ô Rita Mundim, um aumento então nesse trecho lá de duplicação, né, de Belo Oriente ali para frente, e também essa questão do pedágio agora com o martelo batido na questão desse preço, né, de R$ 15,50 em Caeté e R$ 12,90 em João Molevade. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu vou citar 2 pontos. Primeiro ponto, sob o ponto de vista econômico, né, financeiro até. Então, a gente tem que fazer sempre a análise custo-benefício. E fica aqui a minha sugestão. Isso acontece, por exemplo, no Chile. Nós temos hoje tecnologia, vamos usar a tecnologia a favor do cidadão. Se nós estamos falando de dinheiro e de prazo, nós estamos falando de obras, nós estamos falando, inclusive, de uma mudança durante o período de implantação desses trechos. Então, vamos lá, o que eu gostaria de sugerir. Vamos criar um app onde a empresa concessionária coloque qual é a obra que ela está fazendo, aonde está a intervenção, para que quem transite na 381 saiba, entra no app e sabe exatamente o tempo de espera, onde que está a obra e quanto que isso vai custar. Então, isso dá uma transparência e dá um respeito ao dinheiro de quem está pagando o pedágio, ao cidadão que trafega por ali, e a gente vai poder acompanhar em tempo real e, inclusive, se preparar, né, para os transtornos de uma obra. Então, fica aqui a sugestão do uso da tecnologia
pela concessionária para ela informar a comunidade aonde ela está atuando, qual o tempo que ela vai ficar ali, se tem desvio, quais os transtornos que vão causar, porque isso faz com que a gente tenha até a sensação de pertencimento. A gente entende, a gente sabe, você vai sair daqui para ir para Valadares, você sabe aonde que você vai parar, se tem desvio, se não tem, e acima de tudo, cronograma com prazo e preço. Aí nós vamos ter exatamente a dimensão do custo que nós estamos pagando e do benefício que nós estamos tendo. Transparência na execução com o uso da tecnologia para o bem da comunidade. Ô William Travassos, e a sua visão aí? Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Eu queria olhar para o que está acontecendo, né? E eu vou trazer aqui o olhar do forasteiro, um cara que começou a rodar aqui em Minas em abril de 2023. Eu acho que eu estou batendo de 70 a 80 mil quilômetros rodados só no estado de Minas Gerais nesse período e de motocicleta. Eu estou vendo uma transformação do estado de 2023 para cá. A gente tem um programa do governo do estado, que é o programa Caminhos para Avançar. Só para 2025 são 700 milhões de investimentos. 2022 eu acho que foram, ou 2022, 310 milhões de reais em investimentos. O que eu tenho percebido? Vou trazer, por exemplo, só desses 15 dias agora que eu rodei. MG a 424, Pedro Leopoldo Matozinhos, Prudente Moraes, saindo aqui de Confins, indo até Sete Lagoas. Mudança completa, já estão fazendo todo o recapeamento, só falta a sinalização, a pintura de divisão de 2 faixas. MG 290, Pouso Alegre, Ouro Fino. Depois você vai para Monte Sião pela 146. Estrada maravilhosa, sem buracos, muito bem sinalizada. Região de Moeda, Aranha, Belo Vale, São José de Paraopeba. Tudo pavimentado, com boa sinalização e alguns trechos em obra. MG10, da Serra do Cipó a Conceição do Mato Dentro. Cidade incrível, cortando a Cordilheira do Espinhaço. Então, assim, eu estou vendo uma transformação no estado de Minas. EPR Via Mineira, essa concessionária que atua daqui de Belo Horizonte até Juiz de Fora, ela já mudou a sinalização e você percebe, quando você vem à noite, o posicionamento do olho de gato, já mudou a visibilidade, trazendo mais segurança. Concordo com o Eduardo que nós precisamos duplicar e principalmente criar muretas justamente na altura da serra, onde você tem para impedir que um caminhão venha invadir a outra pista, provocando acidentes, né? Principalmente na área de curva. Então, assim, a gente está passando por uma transformação, mas é uma transformação a longo prazo e eu não tenho dúvidas que a 381 é um problema, mas a gente tem que levar em consideração tudo que está acontecendo no estado inteiro. Fico feliz, viu, Travassos, de o amigo estar concordando comigo, porque quando eu elogiei a EPR 2 meses atrás, ou 3... Eu fui contra. O que o senhor falou? Falou, só se for aqui no Mutuca. Mas aí mas é porque eu vi que tinha trabalho. Agora você está vendo que está tendo resultado, Está né? dando resultado, Edu. Isso. Eu tenho que confirmar isso. Ô, WT, mas sabe o que é muito engraçado? Isso era o básico, né? Ter rodovia, ter olho de gato, ter cara, mas quando eu cheguei aqui era uma básico, bagunça, né? cara. A gente está Parecia tão a lua. acostumado, a gente está tão acostumado com estrada ruim, que quando uma empresa faz o básico, a gente acha... Deixa eu só colocar aí de lenda. Não, eu vou deixar, Júnior, é só para completar, porque a frase está na ponta da língua, Júnior, não infarto. É porque a via que tomou conta, via o quê? EPR e via... Não, antes. 040, via 040. A via 040 era uma porcaria. E o DENIT é uma porcaria ao quadrado. Pronto, falei, Júnior. Pronto. Edilene, deixei você por último de propósito, até porque você fez a entrevista, então tem algum ponto aí que talvez a gente tenha deixado escapar por aqui. Bom dia para você. Bom dia mais uma vez, Júnior, aos amigos debatedores, aos ouvintes da Itatiaia. Não tem nenhum ponto que eu queira ressaltar, porque o Marcelo já fez isso, Júnior. Eu quero agradecer de público e de pronto, que o Marcelo foi um grande colaborador, um parceiro nessa entrevista, enviou várias perguntas, é um conhecedor desse assunto. Isso contribuiu muito para os furos que hoje a Rádio Itatiaia deu as informações em primeira mão, que é o preço do pedágio em alguns trechos e também a duplicação para onde haveria apenas uma terceira via. Então, muito obrigada, Marcelo. Rita, sua ideia foi genial do aplicativo. Falta muito para a gente ter noção do que está acontecendo, do que está sendo feito, faz parte da transparência. Agora, em relação a essas concessões e as obras e a cobrança do pedágio antecipado à obra, Júnior, é preciso dizer que muitas dessas concessões estavam agarradas, como a BR-381, por exemplo, teve vários leilões vazios. E por que está saindo do papel? Está saindo do papel porque o governo federal, com a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, atendeu às demandas dos investidores e aí esses processos, esses projetos ficaram mais agradáveis, mais aprazíveis,
mas possíveis de serem executados pelas empresas. Então, tudo que a gente espera é que as rodovias se tornem seguras e não daqui 2 ou 3 anos concessionária desistindo da rodovia e entregando. Se acontecer, se essas empresas falharem, elas têm que ser seriamente punidas, porque agora os contratos estão adequados para elas, inclusive com a intermediação da NTT. O Guilherme Tel Sampaio, que deu essa entrevista para nós, ele é mineiro, ele teve um papel fundamental nessa interlocução entre as empresas e o governo para que os contratos ficassem atraentes e as concessões fossem feitas. Agora que as empresas estão agindo num cenário que é favorável para elas, façam o favor de fazerem seu serviço direito. Porque em Minas Gerais, por exemplo, qualquer mineiro com o qual você conhece tem um grande amigo ou tem um parente que morreu numa BR por causa das condições de rodovias e principalmente da 381. Um percentual importante das famílias mineiras perdeu familiares, perdeu parentes em BRs no estado. Então, isso é inaceitável. Pegou o serviço para fazer, faz direito, porque agora as condições dos contratos estão favoráveis às empresas e nós vamos pagar caro por isso nos pedágios. Júnior. Ponto final, nosso Conversa Geração, que teve Eduardo Costa, William Travassos, Edilene Lopes, Marcelo da Fonseca e Rita Mundim.